O Governo definiu uma estratégia e traçou um percurso antes da mesa redonda. Esta viagem à cidade de Accra poderá ser a última com os parceiros da sub-região. Nós definimos um percurso. Definimos uma estratégia e nós estamos a implementar a nossa estratégia. Como bem se lembram, começamos por fazer um périplo pelos países da CEDEAO, recebemos uma reunião dos ministros de negócios estrangeiros da CPLP em Bissau, tivemos vários encontros nas Nações Unidas, a nível do Grupo Internacional de Trabalho, a nível do Conselho de Segurança, a nível da Comissão da Consolidação da Paz. A seguir a isso, tivemos vários encontros em Cuba, mesmo à margem da visita oficial que eu estava realizando, e, portanto, agora vamos ao Ghana para a última grande reunião preparatória a nível da sub-região e pensamos que ficam criadas as condições para o dia 25 de março ter lugar, de facto, a mesa redonda conforme tínhamos programado. O chefe do Executivo decide em apresentar uma Guiné diferente aos parceiros internacionais. A Guiné, durante muitos anos, foi apresentado por fatores não necessariamente os melhores e nós estamos agora a apresentar uma Guiné diferente, uma Guiné positiva. Gostamos muito do repto que foi lançado pelo Banco Mundial no documento que apresentou, dizendo que as 3 etapas que o governo tinha definido, eles conseguem rebatizar com o nome de, em crioulo, para Guiné Ranca, ou para Terra Ranca e Sol na Yarde. E, portanto, nós acreditamos que é possível chegar a essas metas e é de facto gratificante, é de facto reconfortante ver instituições como o Banco Mundial, o PNUD, o BAD, a União Africana, a União Europeia, a CPLP, todos congregados à volta da estratégia que foi definida pelo Governo. Nós não tivemos necessidade de estar a reajustar a nossa visão estratégica. Os doadores aceitaram a visão apresentada pelo Governo, acreditam que é uma visão consistente, que a estratégia está bem definida e, portanto, estamos a conseguir ter um diálogo bastante partilhado. Confrontado pelo lugar deixado vago por Botia Candé, Simões Pereira afirmou que dentro de pouco tempo chegar-se-á a um consenso sobre o seu substituto. O Ministro da Administração Interna a Administração Interna é uma pasta muito importante. Nós entendemos que era necessário fazer várias ponderações. Contudo, nós não temos tido nenhum vazio no Ministério da Administração Interna. Portanto, um decreto presidencial conferiu competências ao Secretário de Estado de Ordem Pública para supervisar o Ministério da Administração Interna. Isso nos tem permitido levar o tempo que entendemos necessário para que a decisão que vai sair e que eu estou seguro que nos próximos dias deverá vir à luz, será uma solução bastante bem ponderada, bastante analisada, tanto por mim como pelo Sr. Presidente da República. Domingo, Simões Pereira divulgou para mais uma missão de convencer os parceiros a embarcar no programa e na visão estratégica do novo governo guineense. A ilha de Rubani, no setor de Bubaque, acolheu durante 2 dias o retiro da apreciação do memorando econômico do país, denominado Terra Ranca, e a apreciação do Plano Estratégico Operacional 2015-2020, promovido por governo com o apoio do Banco Mundial. O memorando ora apresentado foi fruto de um trabalho árduo entre os consultores do Banco Mundial e técnicos nacionais e abrange 17 temas do país sobre os desafios e oportunidades. O retiro da apreciação do memorando econômico do país e a apresentação do Plano Estratégico e Operacional 2015-2020 foi promovido por o Governo com o apoio do Banco Mundial e serviu para debater questões ligadas ao desenvolvimento do país, focando nas ações concretas. O Banco Mundial considera a Guiné-Bissau um país com enormes potencialidades, mas que precisa de paz e estabilidade para construir as suas instituições, de acordo com o memorando econômico apresentado. A Guiné-Bissau está entre os 5 maiores produtores de caju a nível mundial. A qualidade de seu caju é considerada única no mundo. A Guiné-Bissau tem o potencial de ser de novo um exportador líquido de arroz. Os solos são ricos e existem várias oportunidades de alimentar a população, a sub-região e mesmo o mundo, como a comida made in Guiné-Bissau. Para além disso, a Guiné-Bissau é rica nas suas pessoas, cujas capacidades de inovação, perseverança, a resiliência afloram
testadas frequentemente em termos de guerra, fome e de crise. A guerra de independência, que durou mais de uma década, teve enormes custos sobre a Guiné-Bissau. A guerra destrui a pouca infraestrutura que exista e as instituições perderão capacidade. Trata-se de um documento crucial e coincide com a visão estratégica para o desenvolvimento e que deve ser apresentado na próxima mesa redonda. Aproveitando este retiro com o Banco Mundial, partilharmos também aquilo que o Governo tem estado a fazer para a preparação da mesa redonda. Quisemos aproveitar este retiro para ter a presença do Banco Mundial, mas também de todos os outros parceiros, e apresentar o documento estratégico que está a ser preparado neste momento para a mesa redonda. A versão que temos neste momento é já uma versão melhorada, discutida e com alguns inputs dos parceiros e de várias outras instituições. Queremos aqui como objetivo não só a partilha, mas também receber contribuições adicionais que nos possam ajudar a finalizar o documento, com vista à sua validação num fórum nacional, antes de irmos para a mesa redonda em 25 de março, em Bruxelas. Importa frisar que o encontro de 2 dias foi o resultado de vários esforços ao longo de 4 anos e abrange 17 temas com entendimento comum sobre os desafios e oportunidades da Guiné-Bissau. No memorando apresentado foram destacados alguns setores prioritários da governação, como pobreza, energia, agricultura e outros, e foi revisto a estratégia do governo a médio e longo prazo. Num encontro de debate e troca de ideias sobre o memorando econômico apresentado por Banco Mundial, os ministros levantaram algumas preocupações e sugeriram, de acordo com as constatações feitas, no sentido de verem melhorados alguns setores institucionais. Se houver uma produção, por exemplo, de arroz, maior que alguns artigos que serão consumidos pelo próprio produtor, como é que vamos colocar aquilo se for convertido em dólar? Será que vai ser mais ou menos $1 por dia? Nós sabemos que o Banco Mundial habitualmente não dá apoios para a questão da defesa e segurança. Mas penso que esta vez, de acordo com as constatações feitas, vão repensar a sua política nesse sentido. Sobretudo porque a Guiné-Bissau decidiu definitivamente resolver a questão da estabilidade na Guiné-Bissau. Eu gostaria muito que durante a mesa redonda, que a questão da especialização, a questão dos recursos humanos fosse de facto tida em conta para a questão da governação. Pensamos que o banco focaliza-se muito em caju e arroz. Mas a nível da agricultura há outros subsetores que nós pensamos que podiam jogar um papel forte na redução da pobreza. Mas há um aspecto que é extremamente importante também, que eu acho que devia se refletir, que é o acesso à terra. Falamos das reformas de um setor fundiário que não se refletiu tanto nos dois documentos, que eu acho que é extremamente importante. Neste caminho rumo à revitalização da Guiné-Bissau, o Banco Mundial, por sua vez, compromete-se a ser um parceiro forte. Durante a transição, nos últimos 2 anos, o Grupo do Banco Mundial continuou a prestar apoio à população da Guiné-Bissau. Recomeçamos neste período a desembolso de projetos existentes na altura. O valor atual dos projetos apoiados pelo Banco Mundial totaliza 81 milhões de dólares. O diagnóstico feito por o Banco Mundial é considerado abrangente e retrata a biodiversidade, indústria extrativa, agricultura, entre outros. E o documento não será apenas uma discussão sobre o que fazer, mas também como fazer. Preocupado com os setores prioritários da boa governação, o governo promete analisar os documentos antes da mesa redonda.
Memorando Econômico do Banco Mundial é um diagnóstico feito sobre todos os setores, nomeadamente a pobreza, macroeconomia, pesca, energia, agricultura, desenvolvimento dos recursos humanos e a sua particularidade propôs soluções aos problemas e compreende a cada setor. Neste encontro foi revisto toda a estratégia do governo a médio e longo prazo. Foi muito gratificante contar com a presença de tantos parceiros. O Banco Mundial mobilizou-se em força, tivemos um número impressionante de responsáveis, de técnicos que permitiram uma avaliação de todos os setores da governação. O relatório económico do país que o Banco Mundial nos apresentou permitiu que o exercício fosse no sentido de quase a elaboração de um plano de ações para a instrumentalização do programa do governo. De facto foi um exercício acho que muito bem conseguido. Mas depois também contamos com a presença de vários parceiros, o PNUD, o BAD, a CPLP, a União Africana, a União Europeia e outros a nível mais bilateral. Portanto, num conjunto saímos daqui convencidos de que revisitamos todos os aspectos da nossa estratégia de médio e longo prazo e isso deverá contribuir positivamente para a preparação e realização da próxima reunião em Acre. As nossas perspectivas, Mesa Redonda é um exercício bastante específico. A Guiné-Bissau realiza esta Mesa Redonda num contexto bastante especial. É que a realização dessa Mesa Redonda coincide com o nosso esforço de remobilização de todos os nossos parceiros tradicionais. E por isso há aqui uma mistura de expectativa e de esperança e de confiança. Esperamos que todos os nossos parceiros voltem à mesa do diálogo com a Guiné-Bissau e que os seus pronunciamentos sejam no sentido de confirmar a nossa expectativa para a materialização dos nossos programas. O governo garante que algumas lições propostas por Banco Mundial no referido manifesto serão aproveitadas por executivo para melhorar o documento que vai levar à próxima mesa redonda. Durante 2 dias do intenso trabalho, as ministras aproveitaram uma brecha para visitarem as instituições que tutelam. A ministra da Saúde, Valentina Mendes, diz que a sua instituição precisa de uma mãozinha para terminar o bloco operatório do Hospital Regional de Bubaque, iniciada por uma imigrante que vive nos Estados Unidos de América. As ministras aproveitaram o retiro de 2 dias na ilha de Rubane para visitarem as instituições que tutelam, concretamente o Hospital Regional Marcelino Banca, que carece de bloco operatório. A ministra da Saúde, Valentina Mendes, constatou que o bloco ainda em fase de construção foi feita por uma imigrante residente nos Estados Unidos, mas que ainda falta por finalizar e, segundo a ministra, este bloco precisa de uma mãozinha amiga para o seu acabamento. E como se não bastasse, quando aparece um paciente que precisa ser operado, recorrem à capital Bissau, visto que esta zona insular é de difícil acesso. Já o Tribunal de Bubaque se encontra em ruínas e, apesar dos riscos, funciona nestas condições. Igualmente, visitaram também o setor pedagógico da ilha de Bubaque. São 4.500 folhas de zinco, baldes, pregos e 48 sacos de arroz que o governo doou às vítimas do incêndio na vila de Ambo, na secção de Formosa, setor de Caravela. O gesto visa solidarizar-se com estas famílias que ficaram sem teto. Este donativo, orçado em 10 milhões aproximadamente, vem na sequência do sinistro que aconteceu na ilha de Formosa, concretamente na vila de Ambo, no mês de dezembro passado, onde arderam 23 casas, vitimando 144 pessoas, entre as quais 33 crianças. Neste sentido, o governo prontificou a ajudar as vítimas da tragédia, mas também chamou a atenção dos populares com o uso exagerado das chamas. Gesto que não fazer. E por isso cobrir tudo, mas e algum coisa que não tem para bem ajudar. Para via fogo e catacompo. E tá dando e queima o arroz, e queima a roupa, e queima tudo.
Portanto, quem que tem nada, porque tem caro durma, porque pode sentar para pensar direito ou para poder trabalhar. Que lá que manda o governo fazer na nome do primeiro-ministro, não fazer entrega de como outro lado que o casa esquema. E cá como não bem formosa porque não me gostar dela ou não. Não bem fazer entrega ali, mas não lutar também para poder conseguir para outro lado. Para evitar de fogo, para não estar no momento de vento, para nunca deixar meninos bater brincar com fogo, que lá que está tíssimo finessa. Esse apelo ali para tudo guintes que não ouviram, para não falar eles como pai toma muita atenção com o fogo. Que ninguém pensa como a hora que queima e não é jingo. Ninguém está pedindo a Deus para ir queimar. E também, aqueles que queimam vai para ir desculpando, para ver cara quem que se sorte. Em jeito de satisfação, os populares agradeceram o gesto do governo. Vamos falar primeiro-ministro obrigado. Para ver o que fazer, nunca não espero como é por ser. Para falar só obrigado, primeiro-ministro obrigado. Para que fazer para nós? Nunca tem que não pagar, só de Deus. Levar esse trabalho para diante. Quem também agradeceu o apoio do governo é o deputado eleito na zona. Tem que ser nós exemplo de 40 anos com coisas que não acontecem na Chão de Viu, que nunca tem resposta. Lembra como é que a banca queima em 2002? Mas nem sequer alguém veio falar com a população dele, bom dia ou boa tarde para o sofrimento que vou sofrer. Mas nós pensa e que participamos para piatiu. Porque quer que de Itália, que arroz, que zinco, que pregos, que bacias, que tudo que está ali, e testemunho de que é que de papiaba. Já é a segunda vez que as vítimas de Ambo receberam o apoio do governo. Na primeira, foram doados sapatos e lotes de roupas usadas. Foi investido o novo régulo de Ganjandi numa cerimónia presidida pelo secretário de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria. Martinho Jandi apelou à unidade nacional. No ritual tradicionalmente do povo banho, Martinho Jandi sucede assim o último régulo já falecido. No ato estiveram representantes do governo regional, central e também convidados vindos do Senegal, onde vive uma grande parte da comunidade banhunca. Em breves palavras, o régulo que agora é impulsado fala na unidade nacional. Na colaborar com populações, para nós juntar, sentir, para nós trabalhar, para nós ajudar o governo para levar adiante, para ter vai adiante. A mim problemas, ele acabou, para nós unir, unidade que está leva povo, unidade que está leva o país adiante. Fica então a conhecer pouco da estrutura social do povo banhun, uma das mais antigas tribos da Guiné-Bissau que se encontra localizada na margem norte do rio Cacheu. Abrange banhuns e caçangas e Nhamon. É três povos, né? Uns grupos estão vivem no Senegal e atual território de Casamance e Gâmbia. Portanto, outro grupo está vivendo, né? Portanto, os primeiros povos, né, que habitam o território de Guiné-Bissau. Tanto história de Cacheu, de povoações de Cacheu, povoação de São Domingos, é rota tudo esse troço, São Domingos, Té, Ganjandi, Catel, Sedengal, né, Biguingue, Djegui, e territórios, não é, de Banhuns. Portanto, é um povo muito antigo, não é, que no momento de chegadas de brancos, é o povo, não é, Banhun, uma sociedade muito estratificada, organizada, portanto, é um povo organizado que tem essa estrutura de Estado bem implantada. Portanto, é exato o que nós fazemos e ato de demonstração de poder que depois é bem institucionalizado. Porque e tem muito antes da chegada de próprios brancos no nosso território. Segundo se saiba, Mantonco Jandi foi o último régulo investido em 1971 pelo general Antônio de Spínola. O secretário de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria considera a investidura do régulo de Ganjandi um regresso às estruturas dos antepassados do povo banhun. Ganjandi, uma povoação do setor ibigene, viveu este dia em festa pela ocasião do impulsamento do novo régulo. Martinho Jandi, que agora é investido enquanto chefe tradicional,
auxiliar do Poder Oficial, que para o secretário de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria, este ato representa regresso às estruturas dos antepassados. Nós estamos muito contentes para esse acto de empossamento de regro do povo Baimunca, para não falar como a nós, somos povo de Guiné-Bissau, e somos qualquer outro povo, não precisa de organização. E organização, para além do poder do Estado, não precisa de organização que tem como base iniciativa do próprio povo. É isso que nós não falamos para que não houve, e regresso àquela estrutura organizacional que há muito tempo está juntava esse povo vai nunca. E esse poder tradicional, hora que colaborar, estrutura do Estado, não está tendo tudo uma organização que está orientando o povo para ver não precisar de juntar nos esforços, não direcional para um lado só, para não poder produzir aquela força maior que vai dar no desenvolvimento de uma terra. Entretanto, o chefe do governo regional de Cacheu não quis ficar fora das origens. Essa cerimônia, na verdade, ainda permite gente também para voltar para a origem. Porque a mim fica contente, porque antiga ali olha manga de gente que nunca se viva como minha parente. E aquilo é de facto contentante. Aquilo é de facto contentante. Para nós, se não houve direito próprio na visão, manga de gente que está falando a mim questão de praça, se origem, e banhun, e caçanga. E não tem que chamar outro. Esse também é papel que a regra tem que jogar, para ter se tudo filhos, tudo netos de caçanga que banhun, para a gente sentar ali, para contar o que é que tem, como é que tradição também, como é que gente deve de se respeitar a tradição, porque está respeitando uma coisa só com o conselho. Banhun Caçanga e Nhamol, uma trilogia que investe o novo régulo do povo Banhun. Técnicos de diferentes instituições do setor públicos e privados estiveram reunidos na segunda conferência de debates sobre as florestas de Guiné-Bissau. Os técnicos abordaram as implicações do abate das árvores para a economia e meio ambiente. Do Instituto Nacional de Biodiversidade e das Áreas Protegidas, IBAP, a segunda conferência de debate sobre as florestas da Guiné-Bissau, que implicações para a economia e o meio ambiente. Na sessão de abertura, Alfredo Simão da Silva e Nelson Dias fizeram a apresentação dos temas como o fenômeno do corte da madeira, que implicações para o futuro, e assim como a descrição de diferentes ecossistemas ao serviço do desenvolvimento. O corte de madeira, o abate de árvores, o fenômeno que tem abalado a Guiné-Bissau. Este grupo tem trabalhado nas regiões, sobretudo na capacitação das nossas populações, levar à proximidade informações sobre aquilo que está a acontecer no setor mineiro, capacitá-los, dar-lhes uma visão daquilo que pode ser, naturalmente, as indústrias extrativas da Guiné-Bissau e como é que este setor pode ser considerado como um outro qualquer, a agricultura, o turismo ou as pescas. Neste ciclo de conferências de debate de ideias na procura de grandes consensos à volta do nosso patrimônio florestal, Constantino Correia falou da gestão comunitária da floresta e a sua utilização racional sustentável. Em 2014 foram exportados oficialmente 63 mil metros cúbicos de pau-sangue. Eu repito, 63 mil metros cúbicos de pau-sangue. O inventário de 85 diz que, na melhor das hipóteses, o máximo que nós podemos exportar são 30 mil metros cúbicos de todas as espécies. E não só de pau-sangue, num só ano exportamos 63 mil metros cúbicos. Isso dá para pensar. Isso deixa-nos muito preocupados em que, e como
como é que está, tanto aí justifica-se e de que maneira um inventário florestal para termos uma ideia mais exata do estado em que estão as nossas florestas. Porque o inventário florestal não nos diz só quanto é que temos. Diz-nos quanto é que temos, o que é que temos e como é que está. Dá-nos uma informação em termos de idade. O que é que temos com 5, 10, 15, 20, 30 anos. Portanto, isso permite-nos fazer um plano de corte, um plano de utilização mais racional. Infelizmente, nada disso está acontecendo. Também, de igual modo, o coordenador do projeto CAFO descreveu a dinâmica florestal dentro da economia rural. Era pertinente para as ditas organizações que apostam na segurança e soberania alimentar promover as florestas comunitárias como um componente importante cujos recursos são indispensáveis para construir e implementar qualquer estratégia de segurança alimentar, de redução da pobreza, de dinamização da economia rural camponesa. Como não podia deixar de ser, foi exibido um clipe de músicos nacionais no Fincapé. Na conferência sobre o abate desenfreado das árvores nestes últimos anos, foram apresentadas as resoluções de recomendações aos doadores a fim de tomarem o engajamento na implementação de medidas para estancar a exploração ilegal de madeiras. O recente aumento desenfreado da abate abusiva das madeiras, que ameaça os recursos naturais e que violam as leis existentes no país, em particular a Lei Base do Ambiente e, consequentemente, a Lei Florestal, foi tema de uma discussão acesa de um grupo de quadros nacionais implicados no desenvolvimento do setor florestal. A conferência tinha como objetivo criar um espaço de diálogo para a preservação do parque florestal do nosso país e informar as consequências nefastas que o corte de árvores tem no meio ambiente, da qual saiu uma resolução final. Os conferencistas solicitam aos órgãos do poder legalmente constituídos e às instituições cujas responsabilidades incidem sobre a problemática da exploração madeireira o seguinte: 1. Que seja interdita por um determinado período de tempo o corte de madeira pó de sangue e pó de conta que se destinam à exportação. 2. Sejam criadas condições para a industrialização da madeira local, favorecendo a criação de emprego e a balança de pagamento. 3. Seja efetuada uma avaliação rigorosa dos danos e prejuízos ambientais, econômicos e sociais causados pela exploração descontrolada e violenta da floresta, sobretudo nos últimos 5 anos. E o Ministério da Agricultura e a Direção-Geral das Florestas e Fauna reativem a Comissão Multidisciplinar do Setor Florestal, com elementos da sociedade civil, do Grupo de Trabalho Petróleo e outras indústrias extrativas, técnicos do IBAP, CAIA, Guarda Nacional, para avaliar o processo de concessão das licenças e de implantação de indústrias madeireiras. E que a Direção-Geral das Florestas e Fauna flexibilize e descentralize o processo de criação e legalização da gestão comunitária das florestas como instrumento de gestão participativa do Parque Florestal a nível nacional e permitir às comunidades locais terem um maior controle sobre os seus recursos naturais e florestais. A não sustentável florestais põe em perigo a segurança alimentar das populações locais. A Guiné-Bissau vai definir nos próximos dias as suas prioridades face às ameaças à segurança alimentar. O assunto será objeto de análise no ateliê a ser organizado depois de amanhã pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Participarão neste evento representantes da UEMOA, SILS, CDAO e a Associação AGIR. Começa depois da manhã em Bissau
O ateliê para definir as prioridades do país face à resiliência da segurança alimentar que decorrerá sob a organização do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural em cumprimento das orientações do Programa de Aliança Global para a África Ocidental. Para isso já se encontra no país o Comissário da União Econômica Monetária Oeste-Africana para o Departamento da Segurança Alimentar, Agricultura, Minas e Ambiente, Ibrahima Jemé, e o Secretário Executivo da SILS, Comitê Interestatal de Luta contra a Seca, que apoiam financeiramente o evento. Não podemos ter projetos que não entram materialmente, nitidamente no desenvolvimento econômico e social do país. Nous attendons de voir qu'effectivement tous les efforts que nous Esperamos que efetivamente todos os esforços empreendidos por nós devem naturalmente ser seguidos, materializando os esforços entre a Guiné-Bissau, as ONGs, a OEMO, o SILS, o CDAO e a iniciativa Agir, pois devemos aproveitar esta ocasião para fazermos assentar boas coisas e dar um bom sinal, um sinal forte para que a Guiné-Bissau possa ganhar. Estamos cá para acompanhá-la neste processo. No ateliê vão tomar parte todos os atores do setor da agricultura, sociedade civil, setor privado e, enfim, todos os parceiros nacionais. Na espera como na fim de ateliê, nós temos um programa, né? Nós temos início de um processo de formulação de um programa assegurado, de que não conta com participação da sociedade civil, organizações camponeses, ONGs, não parceiros, né? Que à volta de uma mesa não vai discutir tudo que ações que percebem prioritárias para poder meter num programa que não visa dar possibilidades. Então queria condições para os camponeses terem meios de fazer face a ameaças, não é? No seu cotidiano, sobretudo que está ligado com aspectos de produção. Ao evento também vai se juntar o comissário da CDO para a Agricultura, que deverá chegar a Bissau dentro de algumas horas. A presidente da Federação Nacional das Pessoas com Deficiência conferiu posse aos membros da organização na região de Biombo. Trata-se da estrutura que vai servir de elo entre a Federação e os associados regionais. Após a região de Bafata e Cabo, a Federação de Pessoas com Deficiência esteve em Biombo com o mesmo propósito de impulsar os membros da estrutura como forma de dar mais dinâmica e visibilidade à organização em todo o espaço nacional. Outra hora, eu também sei que tem alguém que na acompanha com de vezes, outras famílias, ou está falando de uma coisa e está mostrar outro que me se faz. Então, problema também que não tem outro mais grande em termos de meios de transporte. Porque se uma boa consideração de Biombo como aqui está. Eu sou nesse evento de AOS, são gente ali de cidade de Camel, quase que não pode falar eles que estão ali. Mas aqueles que estão na Bismita, Biombo, Safim, é capaz, são alguém que não tem de Safim. Para a vez nada, é capaz de mais de Sabale. Mas para ver isso não tem grande dificuldade em termos de deslocação. Bem, dificuldades invisíveis, né? Invisível porque todo dia não estou como que deficientes, pessoas com deficiência está lida, né? Principalmente na cidade de Bissau, ali nas regiões mesma coisa. Não, como é que está cansado, como é que está pedir favores, como é que está ficando a pedir esmola, como é que está sair juntando um carro só para a gente poder olhar eles, para ajudar eles. Então aquilo que não me se ouve, se não puder ajudar, para hoje ser a situação facilitada, para eu conseguir sobreviver de outra maneira. Não para eu ficar na rua, não para eu pedir esmola, mas para não conseguir ajudar eles. Até falar com alguém, em vez de bater a pista todo dia, sinal pisca. Então o que custa não tentar organizar na medida possível, com a ajuda de parceiros, que não tem vários, e ajuda do próprio governo, para não criar condições para dar-lhes uma formação, para terem uma profissão que é poder praticar. Sempre ter uma profissão que é aprender costura, e bordado, e artesanato. Um trabalho que é poder trabalhar e ganhar sempre dia a dia. A organização apela ao engajamento de todos em dar apoio necessário para sensibilizar e moldar a conduta social sobre a forma de lidar com as pessoas deficientes sem discriminação. Este é um processo de inclusão
e não de exclusão. Inclusão porque manga de bias preconceito está predomina e está criando, não está entrando no extremo, não está excluir gente. Porque inclusão tem que começar na família, que ser dentro da nossa casa própria. Manga de bias, manga de família tem um deficiente e está considerado como está inválido e que para chegar nada, mas pelo contrário, que deficiente e válido, sim, e útil e pode fazer alguma coisa dentro da casa. A Federação exorta as autoridades nacionais a atualizarem os dados estatísticos de 2009, que conta com 1.158 pessoas com deficiência na região de Biombo. A comunidade cristã de Santo Egídio, na Guiné-Bissau, festeja os 47 anos da sua existência. Fundada em 1968 na cidade de Roma, por um grupo de estudantes liderados por Andrea Riccardi, rapidamente a ideia contagiou quase todos os países do mundo. No país, a comunidade cristã a ganhar forma na primeira década do ano 2000. 47 exibido o vídeo da visita do Papa Francisco. Foi a 7 de fevereiro de 1968 que um grupo de estudantes, preocupados com tanta pobreza na cidade de Roma, durante a leitura do Evangelho, decidiram fundar a comunidade para ajudar os que mais sofrem. Em poucos anos, a ideia contagiou a comunidade juvenil em todo o mundo. Qual é a intenção do Evangelho? Criar homens novos. Criar ou construir uma sociedade nova. Uma sociedade em que a solidariedade, em que a paz, em que a felicidade reina. Segundo a representante da comunidade na Guiné-Bissau, é um sinal de que Deus não esqueceu do homem e dos que mais sofrem. A vida da comunidade é uma festa que desde aquele 7 de fevereiro tem sido constante e tem crescido dia após dia, ano após ano. Na oração comum, no serviço aos pobres, no encontro com demais pessoas que estavam à procura por palavras verdadeiras e por um sentido para suas vidas. Volvidos 47 anos, a nossa festa não tem tido medo de deparar-se com os lugares da dor. A Escola da Paz tornou-se um lugar de festa para as crianças que pedem-nos para ajudá-las a crescer. Da mesma maneira, a visita aos idosos em suas casas, no caso na Guiné-Bissau, e nos lares ou nos internatos noutros países, é um banquete para eles que ainda não se resignavam a serem condenados para uma solidão sem fim. A comunidade tornou-se cada vez mais, em muitas partes do mundo, um lugar onde encontram-se os pobres. No país, a comunidade tem vindo a crescer, sobretudo no mundo estudantil. Nossa presença ainda está na sede notável, pouco a pouco, a comunidade não tem ali e sede, ali na Clele, onde não está reunindo com jovens, não está papel de evangelho, não tem escola de paz, onde não está reunindo meninos, sobretudo carenciados que têm acesso à escola pública. Para nós não pensar no futuro do mundo melhor. Grande sonho do nosso fundador e de mudar o mundo. Entretanto, não acha como educar meninos e não misturar um futuro risonho. É meninos eles que no futuro. A comunidade é reconhecida pela Santa Sé e hoje conta com representações em mais de 80 países espalhados por todo o continente. O governo pretende realizar uma iniciativa que promova a divulgação da lei do ensino superior no país. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica no encerramento da semana académica na Escola Normal Chicoté. A Escola Normal Superior Chicoté promoveu durante 5 dias a jornada acadêmica que terminou com um apelo de estudantes para que o governo tenha em consideração com as suas preocupações. Faço os votos para que todas as recomendações sejam levadas em conta pelo Ministério da Educação. Senhor Secretário de Estado, os estudantes dessa escola estarão prontos para servir essa pátria, mas para isso é preciso uma atenção urgente para essa casa, isto é, equipá-la com todas as ferramentas necessárias para o seu melhor funcionamento e reciclagem dos seus docentes. A instabilidade política do país que tem alimentado a perda de prestígio e qualidade do ensino, pelo menos esta é a convicção do diretor-geral do Chicoté.
A Escola Normal Superior Chicute fará deste desafio a nossa meta para a devolução do prestígio que outra hora gozava e que foi perdendo de algum tempo a esta parte devido talvez à instabilidade que o país foi alvo durante décadas. E ainda por falar da qualidade, o governo pretende avançar com uma ação sobre a lei do ensino superior. O Ministério da Educação Nacional, através da Secretaria de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica, pretende, muito brevemente, realizar um seminário de disseminação da Lei do Ensino Superior e da Investigação Científica, Lei número 3/2011, e demais instrumentos jurídicos que regulam o subsistema do ensino superior para o conhecimento de todos os intervenientes nesse setor e para a criação de um sistema de avaliação e de controlo em decorrência da sua aplicação, por forma a evitar, assim, a proliferação de cursos não reconhecidos. Mantém acesso à polêmica sobre a suspensão de alguns cursos no estabelecimento do ensino superior do país. A seleção da especialidade física e matemática derrotou ontem na semifinal do torneio a sua congênere da especialidade inglesa por 3-1. O evento enquadra-se na celebração do 37º aniversário do desaparecimento físico do patrono da Escola de Formação dos Professores, Chicute. Os rapazes da especialidade Física e Matemática foram os primeiros a inaugurar o marcador através do protagonista Jair aos 9 minutos do jogo. Inconformados com o resultado, a formação da especialidade inglesa reagiu em 2 grandes jogadas de contra-ataque, mas teve pouca sorte na finalização. Já nos 18 minutos do segundo tempo, os ingleses restabeleceram a igualdade na marcação de um penalti por intermédio de Falerin. Na parte final do jogo, a contraofensiva da equipa Física e Matemática respondeu com 2 golos, fixando assim o resultado final da partida. Depois do apito final, os capitães das duas equipas prestaram as seguintes declarações. Perdemos o jogo, mas devido ao cansaço, jogamos 2 dias a seguir e conseguimos chegar ao final. É por isso, cansaço muscular, e tendo em conta que a nossa equipa, os atletas estão a queixar a fadiga muscular, com essa tanta dificuldade que contribui na derrota. Concentração, acima de tudo, coragem. É por isso que saímos com essa vitória. Apesar de a equipa adversária tinha jogado 2 jogos atrás, mas acho que é justa a vitória. O futebol é uma das atividades promovidas para a celebração dos 37 anos da morte do patrão da Escola de Formação, Chicute. A televisão da Guiné-Bissau introduziu recentemente no panorama informativo o comentário da semana, uma reflexão integrada nas edições dominicais do telejornal, onde vão ser analisadas algumas notícias que fazem destaques dentro e fora da Guiné-Bissau. É o nosso convidado para esta edição de hoje, o docente universitário Fernando Delfim da Silva. Muito boa noite. Boa noite, Artemisa. Professor Delfim, bem-vindo a esta edição do comentário desta semana na televisão da Guiné-Bissau. Estamos num fim de semana marcada pela ira das mulheres proprietárias das barracas de restauração construída no âmbito do carnaval que se avizinha. As barracas tiveram poucas horas entre a autorização, construção e o momento em que foram deitadas abaixo pela Câmara Municipal de Bissau. Doutor Delfim, o que representa esta ambiguidade, primeiro por parte da Câmara Municipal de Bissau, e como funciona e a sua coordenação com o governo? Obrigado, Artemisa. Obrigado, telespectadores que estão agora a escutar-nos. Eu acho que vou mais fazer uma constatação do que propriamente criticar a situação. O que é que eu vejo nisto? A Câmara Municipal de Bissau, no fundo, foi desautorizada, como se percebe. Mas a Câmara Municipal tem sido vítima, não é vítima deste governo, é vítima do não desenvolvimento institucional do nosso sistema político. A Câmara Municipal não tem uma Assembleia Municipal por falta de eleições autárquicas. De modo que o relacionamento entre a Câmara Municipal e o governo processa-se numa base que não é mais adequada. Se tivéssemos feito eleições autárquicas, a Câmara teria outra autoridade
teria uma Assembleia Municipal, teria legitimação democrática para fazer as coisas e não ser desautorizado, digamos assim, pelo governo. No passado tivemos conselhos regionais na nossa história. Eram conselhos regionais e tivemos a Assembleia Nacional Popular. Nos 20 anos de democracia, continuamos com a Assembleia Nacional Popular e já não temos conselhos regionais. Nem temos conselhos regionais que tínhamos no passado, nem temos assembleias municipais por falta de eleições autárquicas. Resultado, criou-se um vazio. E esse vazio foi preenchido como? Por um princípio que nós tínhamos expulsado da nossa vida política. Que tivéssemos expulso, que é o princípio do centralismo democrático. O governo age em relação ao governo regional, de Bafatá, de Gabu, como em relação à Câmara Municipal de Bissau, com base em diretivas, decide, dá ordens, de modo que a Câmara tem que receber instruções do governo por falta de legitimação democrática. Por isso manda derrubar barracas e o governo manda repor. O governo diz à Câmara o que deve fazer. Não é uma posição correta, mas é vítima do não desenvolvimento do nosso sistema político. Não é vítima deste governo. É vítima de uma situação que nós temos porque o sistema político não se desenvolveu, estagnou-se. Está a ver, Artemisa, qual é a situação? E como é que devia funcionar? A Câmara Municipal deve fazer aquilo que os cidadãos não podem fazer. Este princípio chama-se princípio de subsidiariedade. É um princípio base. Aquilo que os cidadãos podem fazer bem, a Câmara não deve meter-se, não deve interferir. Aquilo que a Câmara Municipal pode fazer bem, o governo não deve meter-se, não deve interferir. Este é que é o ponto-chave. Infelizmente, não tem acontecido assim. O que é que acontece? O que é que deveria ter acontecido? A Câmara deve fazer aquilo que os cidadãos não podem fazer. O quê? Água por torneiras. Em todo o espaço onde vão ser instaladas as barracas. Por depósitos de lixo, para evitar a concentração de lixeiras. Então, esse é o trabalho que os cidadãos não podem fazer. Os cidadãos podiam fazer outras coisas, como construir as suas próprias barracas. A Câmara define o espaço, define quantos metros quadrados cada barraca deve ter, e o resto os cidadãos podem fazer. A Câmara não faz isso por falta de legislação democrática. E o governo sente-se no direito de, no exercício de liderança, dizer à Câmara o que deve fazer e o que não deve fazer. Infelizmente, é uma situação, repito, em que a Câmara é vítima, não do governo, mas por falta de legitimação democrática que existe no nosso sistema político. E esta orientação do governo para o novo figurino de barracas de maior higiene e segurança terá sido a intervenção cirúrgica do médico depois da morte do paciente ou nem por isso? Artemisa, esse é o ponto-chave. Eu acho que a Câmara Municipal, se tiver muito dinheiro, pode fazer barracas, entre aspas, com estrutura metálica. Mas eu acho que nesse aspecto a Câmara podia concentrar-se naquilo que os cidadãos não podem fazer. Por água canalizada, por depósito de lixo, tratar de fiscalização sanitária e deixar aos cidadãos construírem as suas barracas, que é muito mais fácil, muito mais econômica. Em vez do Estado, a Câmara Municipal, entrar num projeto de fazer as construções metálicas, eu penso que isso devia ser deixado aos cidadãos na base daquele princípio que eu disse de subsidiariedade. Isso é que devia ser feito. E, mudando de assunto, já na orgânica do governo, o país cumpre o 3º mês sem o ministro da Administração Interna. Uma ferida que vem tardando em sarar. Dr. Delfim, que defeitos tem tido a baixa registrada do governo sem a nomeação do ministro que tutela a segurança no país? Eu acho que o Primeiro-Ministro tem respondido bem a essa preocupação. Mas eu gostaria que, no caso do Bote, qualquer ministro que tivesse sido exonerado, eu acho que nesta questão a substituição devia ser rápida. 3 meses, eu lamento isso, né? Eu acho que o Primeiro-Ministro tem as suas razões para ainda não preencher o governo, mas eu lamento porque, do meu ponto de vista, ficaria bem ao governo e ao país. Sai um Primeiro-Ministro de Negócios Estrangeiros, sai um Ministro do Interior, qualquer que fosse o Ministro, a substituição devia ser mais rapidamente possível. 2 meses, 3 meses, acho que é demasiado. Eu sinto pena em dizer isso, mas infelizmente toda a sociedade guineense, né, lamenta com alguma razão. Devia, repito, haver uma substituição quanto mais rápida, melhor para o governo
e para a sociedade. O governo esteve a retiro com os parceiros multilaterais em Roumbane sobre a mesa redonda prevista para março em Bruxelas. Que suspeições a Guiné-Bissau transmite à comunidade internacional eventualmente rumar-se a Bruxelas sem ter conseguido ultrapassar a questão da nomeação do ministro do Interior? Não, eu acho que isso não vai ter problemas com a mesa redonda, são duas coisas diferentes, não? Mesa redonda é uma coisa, o problema de preenchimento de uma vaga ministerial é outra coisa, não? Esta mesa redonda criou muitas expectativas. Estou a acabar de ouvir agora o primeiro-ministro a falar com a vontade que lhe é peculiar. Criaram-se muitas expectativas e eu espero que as expectativas vão se confirmar. Neste momento, com a comunidade internacional toda mobilizada, os parceiros todos mobilizados, eu vejo muitas expectativas, rezo para que essas expectativas sejam concretizadas. Mas eu devo dizer que não há nenhuma relação, penso, entre a mesa redonda, o cesse da mesa redonda e a situação do Bocci Kandé, do ministro, de uma ausência no governo. Isso não deve pesar. Vamos fechar com uma notícia internacional, designadamente a nova presidência da União Africana, assumida pelo presidente zimbabueano. Que prognóstico faz do empenho de Robert Mugabe e o que lhe inspire sobre a imagem da organização continental à escala planetária? Bom, a África é rica, temos tudo em África, não? Roberto Mugabe é um presidente africano, né? Presidente de um país importante, Zimbábue. De modo que era normal que ele um dia fosse presidente da União Africana. Não? Eu penso que o mundo percebe a diversidade africana, né? Os líderes que nós temos, as particularidades, as idiosincrasias. De modo que o mundo vai ver essa situação com algum realismo. Penso que não será muito dramático, né? Embora a imagem de Roberto Mugabe, como todo mundo sabe, é uma imagem que não é de Mandela, nem é de Amílcar Cabral, nem é de Senghor, nem é de Julius Nyerere, né? Tem uma filosofia completamente diferente, que pode irritar muitas vezes a comunidade internacional, mas o mundo está habituado a perceber a África em toda a sua diversidade, em toda a sua idiosincrasia. Professor Delfim, muito obrigada e boa semana de trabalho. Obrigado. Agradeço por ter aceito o nosso convite durante a análise desta semana. Obrigado. Boa noite e boa semana laboral.